a Tatá Gonçalves, especialista em alavancar vendas de marcenaria. E eu estou aqui hoje, olha que chique, no Sebrae, simplesmente para falar sobre gestão de pessoas, que é uma dificuldade muito grande que eu, como marcenaria, e você também deve ter aí, né? Eu estou aqui nada mais, nada menos com a Thaís. Thaís, muito prazer ter você aqui com a gente. E a Thaís, gente, ela é especialista nessa área e ela vai aqui nos ajudar aí nesse assunto aí. Thaís, fala pra gente um pouco mais dessa parte de gestão de pessoas, como que a gente pode transportar essa realidade, né, para as marcenarias hoje? O que a gente vê, Tatá, é que assim, os marceneiros fazem tudo. Então, quando eles têm que contratar uma pessoa, eles têm muito problema de delegar. Porque assim, lindo, maravilhoso, assim, perfeitinho, igual a gente, papai e mamãe só fez a gente. Então, quando ele precisa contratar alguém para fazer, ele gostaria que a pessoa fizesse exatamente como ele. E isso não vai acontecer. Então, esse é um problema que a gente fala assim para eles. O que você precisa fazer para que essa pessoa atenda às suas necessidades? Escrever o que essa pessoa precisa fazer. Então, descrever quais são as funções, quais são as habilidades que ela precisa ter, que conhecimento que essa pessoa vai ter que ter para poder te auxiliar na marcenaria. É fácil fazer isso? Acho que não. Não. Por quê? Porque a gente não gosta muito de escrever e a gente acha que falando uma coisa para essa pessoa, ela vai fazer. Então a gente pergunta assim, você treina o seu funcionário? Ou a pessoa que está trabalhando junto com você, e ele fala, eu treino. Daí você pergunta assim, como que você faz isso? E ele fala assim, eu faço isso falando, eu falo todo dia o que ele tem que fazer. Daí eu sempre brinco e falo assim, se você fizer isso com uma criança e mandar todo dia ela escovar o dente, no dia seguinte ela vai escovar o dente sozinha? Não. A mesma coisa que o seu funcionário. Então a gente precisa treinar essas pessoas. Como que a gente treina? Passando o que é preciso fazer, qual que é o processo que ela vai ter que seguir. Quais são os objetivos da sua empresa? Por que você está fazendo aquilo daquela maneira? E aí sim você consegue delegar. Vai ser feito da mesma maneira que você faria? Não, mas o resultado precisa ser o mesmo. A empresa precisa alcançar aqueles resultados que você propôs. Ou seja, às vezes ela não vai pelo mesmo caminho, porém ela tem que chegar no mesmo lugar. Isto. A gente sempre fala assim, vocês estão aqui no Sebrae, existem vários caminhos para chegar aqui. Exatamente. Cada um vai escolher o melhor, né? E existem ferramentas para hoje nos auxiliar a chegar nesses melhores caminhos. A gestão de pessoas faz a mesma coisa. Ela mostra quais são as ferramentas que você pode utilizar, que são interessantes para a sua empresa, para chegar no objetivo que você quer. Já aconteceu comigo, às vezes eu cobrar um funcionário de alguma coisa, você não fez isso, mas na verdade eu não tinha deixado muito bem claro pra ele o que eu queria. Aí depois que eu caiu minha ficha, eu falei, nossa, mas eu falei de um jeito que pra mim ficou muito bem claro, né? E pra ele não. Aí que entra a comunicação, que é comunicação. Isso. Né? Que é uma coisa que é complicada de você colocar isso na cabeça, tanto das pessoas que são donas da empresa, né? Como dos funcionários. É um desafio. A comunicação sempre tem que ter dois, né? Então, um que vai falar, o outro que vai receber. E eu falo assim, a pergunta essencial da comunicação é assim, o que você entendeu que é para você fazer? A resposta que essa pessoa te deu pode ser totalmente ao contrário do que você tinha mandado ela fazer, mas foi aquilo que ela compreendeu. Ou seja, uma pergunta dessa tão simples. Já facilita a vida, Nossa, né? Nossa senhora! Porque às vezes você pega e faz uma tarefa, dá pra pessoa de um mês ali, né? A pessoa vai lá e faz errado. Mas às vezes o errado é quem comunicou inicialmente, né? Isso. Não o funcionário, né? Uma coisa que a gente sempre fala, principalmente para marcenaria, é que precisa ter os processos. E no processo tem que estar tudo descrito. Então, eu vou fazer um móvel, vou desenhar um móvel, vou entregar um móvel, vou ter que montar esse móvel, vou ter que cortar. Como que vai fazer isso? Tá só na minha cabeça ou tá escrito em algum lugar? Né? Eu brinco também que assim, não querendo matar ninguém, né? Mas morrer todo mundo vai. E daí se eu morrer, quem faz as minhas entregas? Exatamente. Se tá tudo dentro da minha cabeça. Então, os processos são importantes para a gestão de pessoas, para que eu possa ter um funcionamento mais tranquilo de tudo aquilo que eu vou estar fazendo. Porque daí também já entra um pouco da parte da liderança, né? Isso, porque, exatamente. Infelizmente, as empresas no Brasil, quando quem criou a empresa morreu, dificilmente vai para a segunda, terceira geração, já por causa disso. Porque ficou tudo na cabeça do cara ali e ele não soube
transportar isso, né, para outra pessoa seguir em frente, né, e tomar a posse ali no lugar que ele é hoje. Uma coisa que é muito interessante é que a gente está falando de processos para a área produtiva. Então, como é que faz, como é que monta e tal. Mas isso serve para todas as áreas. Então, o que a gente vê também em marcenaria é que muitas vezes é uma empresa familiar. Trabalha-se o marido, a esposa, os filhos. Só que, quem cuida da parte financeira? É a esposa. Tá. E como que ela faz a parte financeira? Qual que é a planilha? Onde está isso? Qual que é o processo que ela utiliza? Se ela ficar doente e alguém precisar pagar uma conta, como que faz? Não tem também, né? Então esses processos também são importantes na gestão de pessoas, de escrever as atividades, então o que cada um faz e quais são os processos que ela utiliza para fazer aquilo. Claro que se a pessoa do financeiro não for trabalhar naquele dia, uma outra pessoa que for assumir, ela vai sentir algumas dificuldades, porque não é o dia a dia dela. Isso, mas ela vai conseguir fazer. Então, vai chegar no objetivo final, que é no caminho que a gente estava falando. Vai conseguir alcançar. Então, a simplicidade é colocar tudo realmente no papel, né? Isso. Tudo passo a passo, que a sua empresa precisa, e a partir daí, delegar, né? Cada um, esse é responsável por isso, esse por isso, e planilhar. Essa é a dica principal. E o importante também, Tatá, é assim, eu vou fazer tudo isso. Eu falo que dói só uma vez, porque tem que sentar, pensar, escrever, mas dói só uma vez. Depois a gente vai fazendo melhorias. Mas eu preciso saber se aquilo tá dando certo. Porque às vezes eu pensei um processo para mim, mas a Tatá faz de jeito diferente. Certo. E ela encontrou um jeito que é mais rápido, é mais simples, é mais fácil. Às vezes eu sou o dono da empresa, mas eu não sou o líder da equipe. Porque tem alguma restrição ou eles ficam mais receosos com alguma coisa, mas eu tenho uma pessoa que faz esse papel na minha equipe. Não é porque eu sou o dono que eu tenho que ser o líder. Eu posso ter outros líderes dentro dessa equipe. E isso é importante também a gente estar trabalhando. Sempre construo, né, que a gente fala, construir uma estratégia, desenhei um processo, avalio se eu posso fazer algumas melhorias, né? Então vejo se está funcionando e valido, ou seja, é dessa maneira que vai funcionar. Ok, tá funcionando. Até aparecer uma outra proposta, né? Então, entrou uma outra pessoa nova na empresa e trouxe um outro processo que é mais interessante, que é moderno, que é inovador, que vai chegar no caminho de uma maneira mais rápida. Posso aplicar isso também? Posso, faço todo esse percurso de novo, desenho, testo, valido e daí eu coloco para funcionar ad eterno, até conseguir uma nova inovação. E isso também entra até na parte de contratação de novas pessoas, né? Isso. De você saber realmente quem você precisa e para que você precisa. Isso é uma coisa bem importante, porque o pequenininho, ele acha que ele não precisa trabalhar a contratação. E daí a gente sempre brinca, então a maioria é microempreendedor individual, é MEI. Ele pode contratar quantas pessoas? Uma. Se ele contratar errado essa pessoa, vai ficar complicado, né? Porque é 100% de erro, né? A gente não tem essa margem. Então, o que a gente fala? Escreve o que você precisa, para quando você for selecionar essa pessoa, você fala assim, eu preciso que ela saiba fazer o quê? Eu preciso que ela tenha quais conhecimentos? Se ela não tem esses conhecimentos, ela é capaz de aprender isso no determinado tempo que eu preciso? Exatamente, aí que tá, né? O time, né? Porque às vezes a pessoa vai aprender, mas num tempo que a pessoa já perdeu o time ali do negócio. Isso. Então, isso também determina como que eu vou fazer essas contratações. Eu preciso de imediato que a pessoa já entre, coloque a mão na massa e já entregue? Então, é um tipo de contratação. Não, eu posso esperar, eu posso treinar, posso capacitar essa pessoa. Então, pode ser um outro tipo de contratação. Então, ter isso em mente e coloca no papel para ela na hora de você fazer a avaliação. Porque, assim, geralmente quem contrata é o próprio dono da empresa. Ele fala assim, mas o que eu pergunto para essa pessoa? Daí eu falo, o que você precisa? Né? Daí você tira as perguntas. Gente, então eu acho que é isso. Tem mais alguma dica que você acha importante? Eu acho que as dicas de gestão de pessoas, eu sempre brinco assim, você tem que gostar de gente para trabalhar com gente, né? Você tem que ter habilidade para falar com essas pessoas. E hoje em dia, essa habilidade, ela pode ser não só falar, mas escrever no WhatsApp, né? Já mudou as ferramentas, né? Mudaram como que eu me comunico com essas pessoas. E é importante também na gestão de pessoas, principalmente para o empresário, ele conhecer um pouquinho de legislação. O que pode, o que não pode, como que ele deve se portar. Então isso é importante. Aqui no Sebrae a gente tem consultoria tanto na área de pessoas como na área jurídica. Então ele pode estar se posicionando. Tem alguma dúvida, preciso de alguma coisa?
a gente está à disposição para Também tirar tem essas o dúvidas. 0800 pro Sebrae Tem também, o pode estar entrando em 0800, contato. isso, é 0800 570 0800. E a gente tem também no nosso site, www.sebrae.com.br, vários materiais e cursos à distância. Então, não tenho tempo, não consigo sair da marcenaria. Tem desculpa. Posso Tem fazer desculpa. por lá também. Então, gente, eu acho que é isso, tá? Qualquer coisa, qualquer dica que você também tem aí de gestão de pessoas, coloca aqui embaixo que a gente vai adorar também saber, tá ok?